Tem coisa que a gente só acredita quando sente na pele. E a história de hoje é uma dessas. Este vídeo vai contar quem foi o homem que fechou o portão da própria morte. Tranca-Rua das Almas. O guardião que aprendeu que nem a morte é capaz de interromper um destino que ainda não terminou. Mas antes de você pensar que essa é só mais uma lenda, quero te pedir que ouça com atenção, porque essa história fala de você, de mim e de todo mundo que já teve vontade de desistir. Tranca-Rua não nasceu Exu. Ele foi um homem como qualquer outro, com erros, dores, amores e arrependimentos. Mas foi no fundo da sua queda que ele descobriu algo que ninguém entende até passar por isso. Há momentos em que é preciso morrer por dentro para poder nascer de novo. E é aí que mora o segredo dessa história. O momento em que a morte bateu na porta e ele decidiu que não ia atravessar. Antes da gente continuar, quero que você faça parte dessa corrente de fé e história. Deixe o seu nome e a cidade de onde está assistindo aqui na descrição e me conta, você já ouviu falar de Tranca-Rua das Almas? Você acredita que há forças que nos protegem quando o mundo tenta nos derrubar? Compartilhe a sua experiência, porque o que está para acontecer aqui não é só uma narrativa, é um chamado. E já que você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente fala de fé, de vida e da força que existe dentro de cada pessoa que decide não se entregar. Toda semana tem uma nova história que mistura o espiritual e o humano, o mistério e a esperança. Então, clica em inscrever-se agora e vem comigo. Porque hoje a gente vai entender como um homem comum se tornou o guardião das encruzilhadas da vida e da morte. A partir de agora, eu quero que você imagine esse portão. Não um portão físico, mas aquele que a vida coloca diante de nós quando parece que tudo acabou. É sobre ele que a gente vai falar. E sobre o homem que, ao invés de atravessar, decidiu trancar para sempre o portão da própria morte. Tranca-Rua das Almas foi, antes de tudo, um homem de carne e osso. Chamava-se Joaquim, um negro forte, filho de ex-escravos, que carregava no corpo as marcas da luta e no coração o peso da injustiça. Trabalhava como ferreiro em uma pequena vila cercada por fazendas, moldando o ferro como quem tenta domar o próprio destino. Era conhecido pela força e pela coragem, mas também pelo temperamento firme e pela recusa em se curvar diante da maldade dos poderosos. Foi essa ousadia que o condenou. Certa vez, testemunhou um crime brutal. O filho do fazendeiro mais temido da região violentou uma jovem cativa e, para encobrir o pecado, mandou que ela fosse morta. Joaquim tentou impedir, lutou, gritou por justiça, mas acabou sendo acusado de rebelião. Amarraram-no, arrastaram-no pelas ruas de terra e o deixaram preso ao portão do cemitério da vila, de braços abertos, como se fosse uma cruz. Era noite quando o deixaram ali, com o corpo ferido, sem água, sem consolo, esperando a morte chegar. Enquanto o frio lhe roubava o fôlego, Joaquim orou não por salvação, mas por justiça. Pediu que, se Deus não o quisesse mais entre os vivos, que ao menos o deixasse guardar os caminhos da morte, que o transformasse em guardião da passagem, para que nenhuma alma inocente fosse levada antes da hora. E dizem que, quando ele fez esse pedido, o vento soprou de forma diferente. O sino da capela tocou sozinho, e o portão do cemitério, que sempre rangia, fechou-se com força, como se alguém o trancasse por dentro. Na manhã seguinte, quando os moradores foram até lá, o corpo de Joaquim havia sumido. Apenas o portão permanecia fechado e nenhuma chave conseguia abri-lo. Os mais antigos juram que naquela madrugada ele não morreu. Atravessou. A morte veio, mas ele a deteve. Desde então, passou a ser chamado de Tranca-Rua das Almas, o homem que fechou o portão da própria morte. Dizem que, desde aquele dia, nenhum espírito perdido entra ou sai da calunga sem que ele permita. Que sua figura aparece nas encruzilhadas de terra, de capa escura e chapéu,
com o olhar firme e o cachimbo aceso, vigiando os caminhos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Quando uma alma tenta escapar antes da hora, é ele quem tranca o portão. Quando alguém pede mais tempo, é ele quem decide se o pedido será ouvido. Mas tranca-rua não é castigo, é justiça. Ele representa o ponto de equilíbrio entre o que deve ir e o que ainda precisa ficar. O ferro que moldava em vida virou símbolo da sua força espiritual. O portão onde morreu virou o seu trono. E até hoje, quando a vela acende e o vento muda de direção, dizem que é ele passando. O guardião que enfrentou a morte e venceu. Depois da noite em que desapareceu, o nome de Joaquim passou a ser temido e reverenciado. O portão do cemitério, onde ele havia sido preso, nunca mais voltou a abrir sem que antes uma vela fosse acesa diante dele. Os antigos diziam que aquela era a maneira de pedir licença ao guardião, que havia se tornado senhor das passagens entre os mundos. Com o tempo, começaram a relatar visões. Um homem alto, de capa escura, chapéu cobrindo parte do rosto e olhar de quem carrega segredos que o tempo não revela. Ele caminhava entre os túmulos como se os reconhecesse um a um, fumando um cachimbo que exalava o cheiro forte do breu e do ferro queimado. As histórias contadas sobre Tranca-Rua das Almas se espalharam pelas vilas e fazendas. Alguns afirmavam que ele aparecia nas madrugadas de tempestade, quando o vento soprava do leste e os cães latiam sem razão aparente. Outros juravam que o haviam visto sentado ao pé do portão, com a cabeça baixa e uma luz azulada girando em torno dele. Diziam que essa luz era o reflexo das almas que ele conduzia, espíritos perdidos que encontravam nele o caminho de volta à calma. Com o passar dos anos, sua figura foi tomando forma no imaginário espiritual. Tranca-Rua não se apresentava como santo nem como demônio. Ele era lei. Um espírito que vigiava os limites da morte, impedindo que a desordem tomasse conta dos dois lados. Era chamado quando alguém tentava se livrar de um destino injusto, quando a morte parecia ter vindo cedo demais, ou quando forças negativas tentavam abrir portões que deveriam permanecer fechados. Sua presença trazia silêncio. As velas tremulavam, os ventos paravam, e até os animais pareciam entender que algo maior estava ali. Os médiuns que afirmam ter trabalhado com ele descrevem-no como uma energia firme, sem pressa, que fala pouco e observa muito. Tranca-Rua das Almas não promete salvação. Ele oferece oportunidade. Sua força está no limite, na linha fina que separa o fim do recomeço. Ele não interfere na vontade divina, mas garante que nada saia do lugar antes da hora certa. É o Exu que fecha caminhos que podem destruir e abre os que ensinam. O que se ajoelha diante de Deus, mas não se curva ao medo. Muitos não entendem seu nome. Tranca-Rua não significa prisão, significa proteção. Ele tranca o que pode te ferir. Tranca a inveja, tranca as demandas, tranca o azar e as forças que rondam o desespero humano. E o das almas vem da sua missão maior, zelar pelos que já partiram e pelos que estão prestes a cruzar o portão. É ele quem vigia as calungas, os cemitérios, as encruzilhadas espirituais onde as histórias terminam e recomeçam. E foi dessa forma que Joaquim, o ferreiro injustiçado, se tornou o guardião que comanda os portões da morte. O homem que fechou o próprio destino e se tornou o protetor dos caminhos que ninguém ousa cruzar sem permissão. Com o passar dos séculos, a presença de Tranca-Rua das Almas se tornou parte viva das giras de Umbanda. Ele não chegou como um espírito qualquer. Quando se manifestou pela primeira vez em um terreiro, o chão tremeu. O ar ficou denso e a chama das velas queimava de forma diferente, firme, mas sem consumir a cera. Os médiuns sentiram uma energia que não trazia medo, e sim respeito. Ele não falava alto,
Suas palavras eram lentas, diretas, e cada frase parecia carregar um peso ancestral. Dizia que não vinha para assustar, mas para ensinar. Que não trabalhava com promessas, mas com resultados. A primeira vez que seu nome foi ouvido em uma incorporação, ele se apresentou com simplicidade. Sou Tranca-Rua das Almas, aquele que guarda o portão. Se estou aqui, é porque há caminhos abertos demais e almas sem rumo precisando de guia. A partir desse dia, passou a ser chamado sempre que alguém sentia que a vida estava travada, que os pedidos não chegavam, ou que o destino parecia girar em círculos. Tranca-Rua é o ponto de equilíbrio. Quando uma pessoa tenta abrir um caminho que não está pronta para seguir, é ele quem fecha. Quando uma vida está parada por medo, é ele quem empurra a porta certa. Nos terreiros, sua energia é conhecida por transformar silêncio em entendimento. Quando ele chega, a roda se aquieta, os médiuns endireitam a postura e o respeito se instala no ambiente. O som dos atabaques diminui e o estalar do seu cachimbo anuncia que algo sagrado vai acontecer. Os antigos dizem que quando o Tranca-Rua fala, até as sombras escutam. Ele é firme com os que brincam com a fé, mas generoso com os que a vivem de verdade. Não aceita injustiça, não tolera covardia e tem aversão à mentira. Muitos relatos contam que ele aparece em sonhos para aqueles que estão perdendo o controle da própria vida. Surge em encruzilhadas, não para assustar, mas para lembrar que cada escolha tem um preço. Em algumas histórias, ele é visto abrindo portões invisíveis no meio da estrada. Portões que separam o que a pessoa foi do que ela pode ser. Seu olhar é pesado, mas não cruel. É o olhar de quem já viu demais para ser enganado pela aparência das coisas. Tranca. Rua das Almas é o Exu do limite, do retorno, do até aqui. Ele ensina que há momentos em que a travagem é bênção e não castigo. Que o atraso pode ser livramento. Que a porta que não se abre é muitas vezes a que salvaria a alma de cair no abismo. E é por isso que ele é tão respeitado, porque compreende o que muitos não entendem, que o tempo de Deus não é o tempo do homem, e que cada porta tem sua hora certa de abrir. Por onde passa, deixa um rastro de equilíbrio. A vela que acende em seu nome raramente apaga, mesmo com vento forte. O copo d'água ao lado dela parece refletir algo além da luz da chama, como se fosse espelho de outro mundo. E quem pede com fé, sente que algo muda no ar. Tranca-Rua não promete milagres rápidos, mas quando age, nada volta a ser como antes. Dizem que Tranca-Rua das Almas caminha por lugares onde nenhum outro espírito ousa pisar. Ele conhece as trilhas que cortam o tempo, as passagens entre mundos, os segredos das almas que ainda não entenderam que morrer não é desaparecer, é apenas mudar de forma. Seu reinado é silencioso. Não há trono de ouro, nem coroa. Há um portão de ferro antigo, pesado, que separa a calma da inquietude, e é ali que ele se mantém, de pé, fumando o cachimbo, observando quem chega e quem tenta sair antes da hora. Cada corrente que carrega representa uma promessa que ele jurou proteger. Cada passo seu é medido com sabedoria, porque Tranca-Rua não corre, não hesita e nunca fala mais do que o necessário. Alguns afirmam que ele já foi visto em cemitérios, quando o relógio marca meia-noite, caminhando entre os túmulos com o chapéu cobrindo o rosto. Outros dizem que o sentem em noites de oração, quando o vento entra pela janela e apaga a vela pela metade, mas a chama não se apaga por completo. É o sinal de que ele passou vigiando os portões do invisível. Tranca-Rua das Almas é guardião da passagem, mensageiro entre os planos e senhor dos limites. Nada que acontece entre a vida e a morte escapa de sua vigilância. Ele não aceita ser invocado por curiosidade. Não gosta de conversa vazia, nem de promessas feitas sem intenção de cumprir. Tranca-Rua trabalha com a verdade nua.
com o arrependimento sincero e com a fé de quem está disposto a mudar. Quando alguém o chama com coração limpo, ele se aproxima em silêncio, observa e decide se vale a pena intervir. Quando aceita o pedido, sua presença é percebida no corpo e na alma. O ambiente muda, o ar fica mais leve e uma sensação de segurança toma conta do lugar. Entre as entidades, ele é conhecido como o Exu, que protege os outros Exus, o que fecha os caminhos do mal e impede que a desordem espiritual atravesse os limites sagrados. Seu papel é garantir que as leis divinas sejam cumpridas. Ele é o juiz das encruzilhadas, o guardião das almas e o protetor das portas entre os planos. Nenhum espírito rebelde escapa de sua autoridade e nenhum justo deixa de ser ouvido quando o chama com fé. É por isso que se diz que Tranca-Rua é temido pelos maus e respeitado pelos bons. Quando um médium inicia seu desenvolvimento e sente medo das forças que se manifestam, é Tranca-Rua quem o ensina a não temer. Ele mostra que não existe escuridão que não possa ser atravessada com luz e firmeza. Mostra que cada pessoa é o portão do próprio destino e que a chave está na consciência. Por isso, ele não é apenas um guardião da morte, mas um mestre da vida. Ensina que cada derrota carrega um aprendizado e que o verdadeiro poder está em saber quando abrir e quando fechar o que a vida apresenta. Alguns dizem que, quando ele se manifesta, o chão parece pulsar, o corpo esquenta e o silêncio se torna presença. É a confirmação de que o portão foi aberto com permissão. E o trabalho será feito. Quando ele parte, deixa apenas o cheiro de fumaça e ferro no ar, lembrando a todos que nada se move sem propósito e que toda alma, cedo ou tarde, encontrará o portão que ele guarda. Tranca. Rua das Almas é conhecido como o guardião das passagens, mas poucos compreendem o alcance do seu poder. Sua presença é sentida quando o destino tenta se antecipar, quando forças desordenadas tentam cruzar os limites do mundo espiritual sem permissão. Ele não é o Exu do castigo, mas o Exu da ordem. Sua função é manter o equilíbrio entre o que vive e o que parte, entre o que deve ser e o que ainda precisa aprender. Por isso, é comum que sua energia se manifeste nos momentos em que a morte ronda, mas não leva, nos acidentes em que o impossível acontece e a pessoa sobrevive, nos sonhos em que um portão se fecha diante do perigo. Tranca-Rua não fala de fé com palavras, fala com atos. Quando ele age, o invisível se reorganiza. É por isso que dizem que ele fecha caminhos, mas essa expressão nunca significou castigo. O que ele fecha é o que poderia destruir o espírito antes da hora. Quando alguém perde um emprego, termina um relacionamento ou vê uma porta se fechar de forma inexplicável, há quem acredite que seja azar. Mas na linguagem dos guardiões, isso se chama livramento. Tranca-Rua fecha as portas erradas para que a pessoa tenha força de encontrar as certas. E faz isso sem pedir nada em troca, apenas respeito. Seu domínio é o cemitério e a encruzilhada espiritual, os dois lugares onde a vida e a morte se cruzam. Lá, ele mantém as chaves que controlam as passagens. Dizem que, nas madrugadas em que o ar fica pesado e o silêncio é mais denso que o costume, ele caminha entre os portões da Calunga, verificando se tudo está em ordem. Nenhuma alma entra ou sai sem que ele saiba. E quando o desequilíbrio se aproxima, quando uma energia impura tenta escapar ou um espírito perdido busca vingança, é Tranca-Rua quem aparece, firme, sem levantar a voz, mas com uma presença que faz o próprio mal recuar. Os antigos contam que, antes de se tornar guardião, Joaquim aprendeu a olhar para o mal com compaixão. Ele sabia que ninguém é mal por completo, apenas se perde no próprio desespero. Por isso, ao invés de punir, ele educa. Quando uma alma o encontra, não é julgada, é convidada a compreender. Ele mostra como um espelho as escolhas que a levaram até ali.
E é nesse momento que muitas choram, se ajoelham e pedem perdão. Tranca. Rua das Almas não nega o perdão, mas o concede com a condição de que o arrependimento se transforme em mudança. Em vida, o ferro era sua ferramenta. Na morte, virou símbolo de sua força espiritual. O ferro não se dobra facilmente, mas também não quebra. Assim é Tranca-Rua. Ele resiste à inveja, à feitiçaria e às palavras de destruição. Seu trabalho é silencioso, porém implacável. Quem o chama com sinceridade sente uma força descendo pelos ombros, um peso saindo do peito e uma tranquilidade que parece impossível de explicar. É a sensação de estar protegido por algo que não precisa ser visto para ser real. Por isso, nas giras de Umbanda, quando ele chega, os atabaques tocam em ritmo firme e compassado. Não há pressa. O tempo parece desacelerar, e tudo o que era confusão ganha clareza. O cachimbo acende, a fumaça sobe, e com ela vão embora as energias pesadas que cercavam o ambiente. Tranca-Rua das Almas não precisa de demonstrações de poder. Ele é o próprio poder manifestado na calma. E é nesse silêncio que ele revela o que muitos esquecem. A morte não é inimiga, é continuidade. Cada portão fechado hoje é a promessa de que quando a hora certa chegar, outro será aberto e o caminho será de luz. Há quem diga que Tranca-Rua das Almas não é apenas o guardião das passagens, mas também o guardião da consciência. Em cada trabalho espiritual, em cada invocação verdadeira, ele não apenas limpa caminhos, ele desperta o entendimento. Sua presença força o espírito humano a olhar para dentro e enxergar os próprios portões que precisam ser trancados. Os da raiva, da inveja, do orgulho, da culpa. É por isso que seu trabalho vai além do cemitério e da encruzilhada. Ele atua dentro das pessoas, onde os maiores conflitos acontecem. Nas histórias antigas, Tranca-Rua costumava aparecer em momentos de desespero. Não surgia com ameaças, mas com perguntas. Por que quer seguir por esse caminho? Perguntava a alma que insistia em se perder. E se a resposta era vazia, ele simplesmente fechava a estrada. Não por castigo, mas por misericórdia. Ele entendia que há dores que só o tempo cura e que alguns caminhos precisam ser bloqueados até que o coração esteja pronto para caminhar sem se destruir. Assim, foi criando a fama de Exu severo, mas justo. Os médiuns mais antigos contam que, durante uma gira, quando alguém pede algo que não é justo, a vela de Tranca-Rua se apaga sozinha. E quando o pedido é puro, a chama dobra de tamanho. É a forma como ele responde. Não precisa de palavras, porque a energia dele fala por si. Em cada sopro do vento que atravessa a chama, há um recado. Nem tudo o que você quer é o que você precisa. É por isso que os mais experientes o chamam de mestre. Ele não dá tudo o que pedimos, dá apenas o que estamos prontos para receber. Na Calunga, dizem que ele anda entre os túmulos como quem lê histórias. Cada cruz para ele é um livro aberto. Ele não teme a morte, porque sabe que ela é apenas a página seguinte da existência. Tranca-Rua das Almas conhece as leis que regem a vida e o retorno, e por isso sua palavra é lei. Quando um espírito perturbado tenta fugir, ele não grita, não ameaça, apenas olha. E esse olhar é suficiente para lembrar à alma que a ordem deve ser respeitada. Aqueles que o conhecem de verdade dizem que por trás do semblante firme há um profundo sentimento de compaixão. Ele protege as almas perdidas como um pai protege um filho rebelde. Não as abandona, mas também não as mima. Deixa que aprendam, que sintam o peso das próprias escolhas, mas nunca as deixa sem direção. Tranca-Rua não salva pela força, salva pela consciência. Seu poder é silencioso, e é isso que o torna temido. Ele não precisa provar quem é,
Sua energia se impõe pela verdade que carrega. Onde há desordem, ele traz calma. Onde há medo, ele traz entendimento. E onde há injustiça, ele traz equilíbrio. O ferro do portão que um dia o prendeu virou o símbolo da lei que agora ele representa. Nenhum portão se fecha sem sua permissão, e nenhum se abre se não for a hora. É por isso que, ao se falar em Tranca-Rua das Almas, não se fala apenas de um Exu, fala-se de um princípio. Ele é o reflexo da própria vida, que fecha portas para proteger, que atrasa para ensinar e que no silêncio mostra o caminho certo sem precisar dizer uma palavra. Quando Tranca-Rua das Almas se tornou conhecido entre os terreiros, sua história começou a ganhar novas formas, mas o espírito continuava o mesmo. Ele passou a ser visto como aquele que protege não apenas as almas desencarnadas, mas também os vivos que se encontram à beira do colapso. Nos momentos em que uma pessoa está prestes a tomar uma decisão que pode mudar tudo, seja por desespero, raiva ou vingança, é ele quem se coloca no meio do caminho. Ele não impede o livre-arbítrio, apenas mostra que há sempre uma escolha. E é por isso que nas giras, quando se pede a presença de Tranca-Rua, pede-se também discernimento, porque ele não trabalha na emoção, mas na consciência. Os antigos ensinam que Tranca-Rua das Almas não chega de imediato. Ele observa de longe antes de se manifestar. Quer saber se o pedido vem do coração ou do ego. Quando ele decide vir, é sempre na hora certa. Seu som é o estalar do cachimbo. Sua chegada é precedida por um vento frio e uma sensação de que o tempo parou por um instante. E quando fala, suas palavras são curtas, mas diretas como lâmina. Ele não explica, ele ensina. Cada frase carrega um sentido profundo e cada silêncio seu diz mais do que 1000 conselhos. Há relatos de médiuns que dizem ter visto Tranca-Rua das Almas surgir em meio à fumaça de uma vela quase apagada, de capa preta e chapéu abaixado, apenas observando. Quando perguntado se veio ajudar, ele respondeu: "Não vim ajudar, vim ensinar. Quem aprende, se ajuda." Essa é sua essência, ensinar o homem a não depender do milagre, mas a se tornar digno dele. Seu poder é de fechar e abrir caminhos, mas o que poucos entendem é que o caminho mais importante que ele trabalha é o da mente. Ele fecha pensamentos de destruição, abre portais de sabedoria, tranca a língua da fofoca e abre a boca da verdade. É por isso que seu trabalho é considerado pesado, porque ele age onde poucos têm coragem de olhar, dentro da alma humana. E ao fazer isso, transforma dor em entendimento e desordem em silêncio. Dizem que quando ele passa, até as almas atormentadas se ajoelham. O barulho do cemitério some, o vento para e o ar fica denso. Ele não precisa levantar a voz. O respeito nasce só de sentir sua presença. O portão que ele guarda é mais do que ferro e corrente. É o limite entre o mundo da pressa e o tempo de Deus. E ninguém atravessa sem estar preparado. Por isso, quando alguém acende uma vela e pede a Tranca-Rua das Almas proteção, não está pedindo apenas que ele feche caminhos do mal, mas que feche também os portões internos, aqueles que se abrem para o desespero, o medo e a tentação. Está pedindo que ele vigie não apenas as encruzilhadas da rua, mas as da alma. E é aí que está o verdadeiro poder desse Exu. Ele não protege apenas corpos, protege destinos. Tranca. Rua das Almas é o mestre dos recomeços. Quando o caos toma conta e tudo parece ruir, é ele quem chega silencioso, com o olhar firme e a chave nas mãos, dizendo sem palavras: ainda não acabou. Ele tranca o fim para abrir o aprendizado. E é por isso que, onde todos veem o encerramento, ele vê o início. Com o passar do tempo, Tranca-Rua das Almas se tornou símbolo de força e justiça dentro da Umbanda. Sua imagem foi se fixando na mente dos que buscavam equilíbrio, como a figura do homem de capa escura, chapéu largo e olhar que atravessa a alma.
É assim que ele se apresenta, imponente, mas sereno. Sua presença não exige reverência por medo, e sim por respeito. Ele é o guardião que observa o invisível, que protege os caminhos que ligam o mundo dos vivos ao mundo espiritual e que garante que nenhum espírito perdido ultrapasse os limites da lei divina. Nos terreiros, quando ele chega, o ambiente muda. O som dos atabaques desacelera, as vozes se calam e a energia se organiza. Ele caminha firme, em silêncio, e cada passo é acompanhado pela vibração das correntes invisíveis que carrega. Seu olhar varre o espaço, como se pudesse ver o que os olhos humanos não alcançam. E quando decide falar, suas palavras não são de consolo, são de verdade. Tranca. Rua das Almas não promete caminhos fáceis. Ele mostra o caminho certo. Seu ensinamento é simples, mas profundo. O portão que se fecha te protege mais do que o portão que se abre. É por isso que os antigos dizem que Tranca-Rua é o guardião da paciência. Ele ensina o valor do tempo, do silêncio e da espera. Quando as pessoas pedem por pressa, ele oferece reflexão. Quando clamam por vingança, ele responde com discernimento. Quando imploram por respostas, ele traz silêncio, porque sabe que há respostas que só o tempo revela. Em um mundo acostumado a correr, Tranca-Rua das Almas é a força que manda parar. E ao fazer isso, salva muita gente de se perder no próprio desespero. Há quem diga que, quando a vida parece travar, sem explicação, é porque ele está trabalhando. Ele não precisa ser visto para agir. Fecha portas invisíveis, bloqueia caminhos de destruição, impede que energias negativas tomem forma. E o faz de maneira tão precisa que muitas vezes o protegido só percebe depois, quando olha para trás e entende que aquilo que parecia atraso era livramento. Tranca-Rua das Almas trabalha na surdina, sem alarde, porque sabe que o verdadeiro poder não precisa ser exibido. Nas noites de gira, quando sua energia se manifesta, os médiuns relatam sentir um peso nas costas, mas não um peso de medo. É o peso da responsabilidade. Estar diante de Tranca-Rua é encarar o próprio reflexo. Ele mostra o que precisa mudar, o que precisa ser encerrado e o que precisa recomeçar. Por isso muitos saem transformados depois de sua presença. Não porque ele realiza desejos, mas porque ensina o valor de cada escolha. E é assim que Tranca-Rua das Almas mantém sua função, fechando o que precisa ser encerrado e abrindo o que já está maduro para florescer. Sua chave não serve apenas para trancar, serve também para libertar. Porque todo portão, por mais pesado que seja, esconde do outro lado uma nova chance. E é isso que ele representa. O guardião que transforma o fim em caminho. Muitos acreditam que Tranca-Rua das Almas apenas vigia os mortos, mas sua atuação vai muito além do cemitério. Ele é o guardião dos caminhos entre a mente e o espírito, aquele que controla as passagens invisíveis onde os pensamentos se cruzam com as intenções. Trabalha nos limites da consciência humana, no ponto em que o homem se perde do seu propósito e precisa ser trazido de volta. É por isso que, mesmo em silêncio, ele é sentido por quem está à beira do colapso. Quando o medo domina, quando a fé enfraquece, é ele quem aparece, não com promessas, mas com presença. Nas tradições antigas, contava-se que ele caminhava entre as ruínas de velhos cemitérios, acendendo velas que nunca se apagavam. Cada chama representava uma alma que havia sido desviada de seu caminho e que agora encontrava luz novamente. As pessoas simples que o temiam no início começaram a perceber que onde Tranca-Rua passava, o mal recuava. As crianças paravam de ter pesadelos, os doentes dormiam em paz e os animais se aquietavam. Era como se ele reorganizasse o próprio ambiente, devolvendo o equilíbrio que o desespero havia tirado. Dizem que, em uma dessas noites, uma mulher viúva e desesperada foi até o portão do cemitério implorar pela vida do filho doente. Chorou,
clamou e acendeu uma vela. Quando a chama tremulou, ela viu uma sombra alta se aproximar. O homem parou diante dela, abaixou o chapéu e disse apenas: "O portão da morte não se abre por engano." No dia seguinte, o filho da mulher acordou curado. Desde então, ela passou a deixar uma vela acesa toda semana no portão, em sinal de gratidão ao guardião que a ouviu. Essa história se espalhou e marcou para sempre a imagem de Tranca-Rua como o Exu que não tira vidas, mas as protege até o último instante permitido. O poder de Tranca-Rua das almas não está em desafiar a morte, mas em compreender o propósito dela. Ele entende que cada alma tem sua hora de partir e que o maior erro dos homens é acreditar que podem controlar o tempo. Por isso, ele não interfere no destino, apenas garante que ele aconteça no momento certo. É a lei que rege sua existência. Cada passagem precisa ser feita com consciência. Por isso, ele é o guardião dos portões do tempo, aquele que impede que o medo, a ganância ou o desespero apaguem a lição que o destino preparou. Quando os médiuns o chamam, não pedem apenas proteção, pedem sabedoria, porque Tranca-Rua não fecha caminhos por raiva ou vaidade, fecha para preservar. Ele entende que o sofrimento sem propósito destrói, mas o sofrimento com consciência transforma. Por isso, antes de agir, ele observa o coração de quem pede. Se encontra verdade, ele responde. Se encontra mentira, ele silencia. Seu silêncio é muitas vezes o maior ensinamento. E assim, o homem que um dia foi ferreiro se tornou o mestre do ferro espiritual, moldando o destino com o mesmo cuidado com que moldava o metal incandescente. Sua foice corta o que precisa ser deixado para trás, e sua chave abre os portões que o espírito já está pronto para atravessar. Tranca-Rua das almas é o símbolo do equilíbrio entre o que deve ir e o que deve permanecer, entre o que termina e o que começa. Com o passar das eras espirituais, Tranca-Rua das almas passou a ser reconhecido como um dos guardiões mais antigos da Calunga, o cemitério sagrado. Ele não é apenas o vigilante das almas que partem, mas também o protetor das que ainda caminham pela terra carregando pesos invisíveis. Seu trabalho é manter a ordem entre o que está acima e o que está abaixo, entre os que têm corpo e os que já caminham em espírito. Sua presença é o limite entre o caos e a harmonia. Onde há confusão, ele impõe silêncio. Onde há medo, ele instala respeito. Na Calunga, dizem que cada passo seu ecoa como um trovão distante. As velas tremem, o vento sopra de forma ritmada e o tempo parece parar por instantes. É o momento em que o guardião faz sua ronda. Ele não precisa falar. As almas o reconhecem e se ajoelham. Nenhuma força negativa ousa se mover quando ele passa. É o juiz que não condena, o guerreiro que não luta por glória, mas por equilíbrio. Tranca-Rua das almas trabalha para que cada energia esteja em seu devido lugar e para que nenhum espírito atravesse o portão sem estar pronto para isso. Há médiuns que relatam ouvir o som de correntes leves, como sinos metálicos, momentos antes de sua chegada. Outros afirmam sentir o cheiro de ferro quente misturado ao fumo de cachimbo, mesmo sem ver nada. Esses sinais são reconhecidos como sua assinatura espiritual. Ele não se manifesta em gritos, nem em danças exageradas. Ele chega como quem carrega o peso do mundo com serenidade. Sua força é calma, mas implacável. Entre os Exus, ele é considerado o comandante dos portais. Nenhum trabalho de passagem é feito sem sua permissão. É ele quem decide quando uma alma pode subir ou quando ainda precisa aprender. E essa decisão não é movida por castigo, e sim por compaixão. Tranca-Rua das almas entende que a pressa humana é inimiga da evolução. Por isso, ele segura o portão quando o espírito quer correr.
Ele sabe que há dores que precisam amadurecer antes de serem curadas. Os antigos pais de santo contavam que, em certas madrugadas, ele era visto diante do portão principal da Calunga, parado, olhando o horizonte. E quem o via dizia que seus olhos não olhavam o mundo dos mortos, mas o dos vivos. Porque é entre os vivos que ele encontra as maiores desordens. A inveja, o ódio, a mentira e a falta de fé são os verdadeiros fantasmas que ele combate. Sua missão é impedir que esses males tomem forma e cruzem o caminho dos justos. Por isso, quando o tranca-rua fecha um caminho, não é apenas na matéria, é também dentro da alma. Ele fecha a mente que insiste em repetir erros, fecha o coração que se abre ao rancor e tranca o ciclo de destruição que muitos criam sem perceber. O portão que ele guarda é o mesmo que existe dentro de cada um, o portão da escolha. E cada vez que ele o tranca, oferece uma chance de recomeçar. É por isso que, em tantos terreiros, antes de começar qualquer trabalho, acende-se uma vela e se pede licença a ele. É o reconhecimento de que nenhum pedido deve cruzar os caminhos da vida e da morte sem a bênção daquele que conhece os dois lados. Tranca. Rua das Almas é mais que um guardião. É a lembrança viva de que até a escuridão obedece à luz. Há uma passagem antiga que conta que Tranca-Rua das Almas, antes de assumir o posto de guardião da Calunga, precisou enfrentar a própria sombra. Foi o momento em que o homem se desfez do que restava do humano para se tornar força divina. Após sua morte, o espírito de Joaquim vagou por muito tempo entre mundos. Ele via os vivos sem ser visto, sentia a dor dos que choravam e o desespero dos que morriam antes da hora. Queria ajudar, mas não podia. O tempo não o aceitava nem entre os vivos, nem entre os mortos. Foi então que, numa noite em que a lua estava vermelha como brasa, ele encontrou um espírito velho, de olhar sábio e voz serena. Toco Preto, o mesmo que havia ensinado Exu Caveira sobre a lei e o equilíbrio. Toco Preto olhou para Joaquim e disse: "Tu segurou a morte, mas ainda não aprendeu a vida. Para guardar portão, precisa saber o peso do que passa por ele." Foi então que começou a sua verdadeira iniciação. Joaquim foi levado aos portões do umbral, onde espíritos perdidos clamavam por ajuda e outros, tomados pela revolta, tentavam escapar. Ali aprendeu o que era o caos, a desordem espiritual que nasce quando o homem quer decidir o que não compreende. Aprendeu que não há inferno pior do que a própria mente desequilibrada. Foi ali que sua essência se moldou. A dor se transformou em paciência, a revolta em compaixão e o medo em discernimento. Cada alma que ele ajudava, cada portão que fechava, cada lágrima que enxugava, o tornava mais próximo da força que viria a representar. O ferro que o matou em vida foi o mesmo que o coroou no espírito. Toco Preto lhe deu uma chave feita de energia viva e disse: "Com ela, tu vai fechar o que precisa descansar e abrir o que precisa renascer." A partir desse instante, Joaquim deixou de ser um espírito errante e se tornou Tranca-Rua das Almas, o Senhor das Passagens. Desde então, é dito que ele não apenas vigia os cemitérios, mas os caminhos do destino. Quando um espírito está prestes a cometer o erro de reencarnar sem aprendizado, é ele quem o impede. Quando uma alma tenta interferir na vida dos vivos por vingança, é ele quem segura. E quando um homem em desespero pensa em desistir, é ele quem se aproxima, invisível, para sussurrar: "Ainda não é tua hora." Essa frase ecoa como bênção e aviso ao mesmo tempo. O nome Tranca-Rua se firmou no mundo espiritual como símbolo de poder e respeito. Das Almas foi o título que recebeu após assumir a guarda dos portões que separam os mundos. Ele não trabalha sozinho. Sob seu comando estão falanges de guardiões que atuam nas encruzilhadas da vida e da morte. São eles que mantêm o equilíbrio entre o que nasce e o que parte, entre o que aprende e o que precisa recomeçar.
Tranca-Rua é o comandante silencioso desse exército invisível, aquele que observa antes de agir e que só move o que o merecimento autoriza. E é por isso que quando um médium sente a presença dele, sente junto um misto de peso e paz. O peso da responsabilidade e a paz de quem sabe que há uma força maior cuidando daquilo que o homem não pode controlar. Sua vibração é de justiça e não de punição. Ele não interfere para castigar, mas para corrigir o curso do que saiu do lugar. Tranca. Rua das Almas representa o ponto exato onde o divino e o humano se encontram. O ponto em que o sofrimento se transforma em sabedoria e o fim se revela como começo. É o guardião do tempo e da travessia, o espírito que aprendeu que não se vence a morte lutando contra ela, mas entendendo seu propósito. Com o tempo, o nome de Tranca-Rua das Almas atravessou fronteiras espirituais e se tornou sinônimo de respeito em todas as linhas da fé. Ele passou a ser lembrado como aquele que guarda o equilíbrio universal, o espírito que caminha entre luz e sombra sem se perder em nenhuma das duas. Em cada terreiro, sua chegada é aguardada como o momento em que tudo se alinha, o instante em que o silêncio se torna sagrado e o ar parece ganhar peso. Os médiuns dizem que ele não chega, ele se manifesta. Sua presença não vem do lado de fora, vem de dentro, como se o coração sentisse primeiro e os olhos apenas confirmassem o que a alma já sabia. Na gira, quando o tambor chama por ele, o som muda. Os toques se tornam mais lentos, mais graves, como se a própria terra pulsasse junto com o ritmo. O chão vibra, a fumaça do cachimbo sobe reta e a vela diante do congá parece respirar. É assim que ele se anuncia. Os mais antigos abaixam a cabeça, os mais novos se calam e o respeito toma conta do ambiente. Tranca. Rua das Almas não precisa de espetáculo, sua força está na presença. Quando se manifesta, cada palavra é medida, cada gesto tem um propósito. Ele fala pouco, mas o que diz, transforma. Nas giras de limpeza, é ele quem comanda as falanges que recolhem as energias que não pertencem mais àquele espaço. É o primeiro a chegar e o último a sair. Ninguém entra nem sai da calunga espiritual sem que ele permita. Quando alguém é tomado por desespero, é Tranca-Rua quem se aproxima primeiro, quebrando o peso da energia negativa com o poder do ferro que carrega no peito. E quando uma alma pede passagem, é ele quem decide se a hora chegou ou se ainda há lições por aprender. Ele não julga, apenas cumpre a lei. Seu trabalho também é reconhecido nas casas de fé como o de um grande protetor. Quando uma pessoa se sente cercada por energias ruins, quando tudo parece travar e o peso do mundo aperta o peito, é a ele que os médiuns recorrem. Com uma vela branca e um copo d'água pedem: Tranca-Rua das Almas, fecha o portão da minha dor e abre-o da minha fé. E dizem que quando o pedido é sincero, a casa muda de energia. O ar fica leve, o ambiente silencia e um sentimento de proteção cobre tudo, como se um véu invisível separasse o mal do que é justo. Muitos tentaram entender de onde vem essa força. Uns dizem que é o poder da dor transformada. Outros afirmam que é o domínio sobre o tempo. Mas os que conhecem sua essência sabem. Tranca-Rua das Almas é o resultado da entrega completa. Ele aprendeu o que é perder tudo e, por isso, se tornou o guardião de quem não pode mais perder nada. É o espírito que compreende a humanidade sem julgar e que protege sem se vangloriar. Quando alguém o invoca, deve fazê-lo com respeito, sem pedir o impossível, mas pedindo o necessário. Porque Tranca-Rua não atende o desejo do ego, ele responde ao chamado da alma. E quando decide agir, é como um trovão que parte o silêncio, rápido, preciso e transformador. Não há erro em seu julgamento e não há palavra que o convença a mudar o que já foi decidido pela lei maior. Ele é fiel à verdade e leal à justiça divina.
É por isso que, em muitas casas, antes de qualquer trabalho espiritual, o dirigente acende uma vela diante do portão, pedindo licença ao Senhor das passagens. É o reconhecimento de que toda travessia, seja espiritual ou humana, precisa da bênção daquele que conhece os dois lados do caminho. E é nessa reverência silenciosa que Tranca-Rua das Almas se manifesta, não como mito, mas como lei viva, eterna e justa. Dizem que foi depois desse tempo, quando Tranca-Rua já era respeitado entre os guardiões, que ele recebeu a missão mais difícil de sua existência: fechar o portão da própria morte. Essa é a parte da história que poucos conhecem. O momento em que ele deixou de ser apenas um espírito vigilante e se tornou o símbolo do limite entre o fim e o recomeço. Conta-se que, em uma noite em que os ventos da Calunga sopravam mais fortes que o normal, o portão do cemitério espiritual começou a se abrir sozinho. As almas perdidas, ainda presas em dores antigas, tentavam escapar, atraídas pela lembrança da vida. Era um caos invisível, um desequilíbrio que ameaçava o mundo dos vivos. Tranca-Rua foi chamado pelos antigos Exus para conter a passagem, mas ao se aproximar, percebeu algo diferente. O portão não estava sendo aberto por fora, e sim por dentro dele mesmo. Era sua própria dor que criava a fenda entre os mundos. Mesmo como guardião, Tranca-Rua ainda carregava dentro de si a culpa do homem que havia sido. A culpa de Joaquim, o homem que desafiou a morte e perdeu tudo. Essa dor não havia sido curada, apenas silenciada. E agora ela se manifestava como uma rachadura espiritual que permitia que as almas sem luz escapassem. Foi nesse instante que ele entendeu: antes de guardar o portão do mundo, precisaria trancar o portão da própria alma. Dizem que ele caminhou sozinho até o centro da Calunga. A lua estava baixa e o vento parecia sussurrar nomes que ele não queria mais ouvir. Diante do portão aberto, ajoelhou-se e encostou o ferro no chão. O som que ecoou foi tão forte que fez as velas dos terreiros se apagarem por um segundo. Foi ali, em silêncio, que ele fez o que nenhum outro espírito havia feito. Olhou para dentro de si e encarou tudo o que ainda o prendia. A raiva, o medo, o desejo de controlar o destino. Um a um, ele libertou esses sentimentos e os entregou à terra. Quando terminou, o portão começou a se fechar. A terra tremeu, o vento cessou e um novo símbolo surgiu em seu peito. Uma chave envolta por uma chama azul. Era o sinal de que o guardião havia selado a própria morte e, com isso, alcançado a imortalidade espiritual. Desde então, Tranca-Rua das Almas não apenas guarda os caminhos, mas também ensina que cada um precisa fechar o portão que carrega por dentro. Aquele que se abre toda vez que a alma insiste em reviver o que já deveria ter morrido. E é por isso que seu nome é pronunciado com respeito e até com certo temor. Porque ele não representa apenas o poder de fechar caminhos, mas a coragem de encarar o próprio abismo. Cada vez que um médium acende uma vela em sua honra e pede proteção, o que realmente acontece é um lembrete silencioso. Toda alma precisa aprender a trancar o que a faz sofrer para abrir o que a faz evoluir. A partir desse momento da história, Tranca-Rua das Almas deixou de ser apenas um guardião entre mundos. Ele se tornou o próprio símbolo da travessia. Sua imagem começou a aparecer nos sonhos dos médiuns, nas encruzilhadas esquecidas, nas velas que tremulavam sozinhas. Era como se a presença dele tivesse se espalhado por toda parte, onde existia um limite entre o fim e o começo. Nos terreiros, ele passou a ser chamado de o Exu que fecha o que já não serve e abre o que ainda tem propósito. Nenhuma outra entidade carregava com tanta firmeza o equilíbrio entre justiça e compaixão.
Há uma antiga narrativa que diz que, depois de trancar o portão da própria morte, ele caminhou pela calunga por 7 dias e 7 noites. A cada noite, deixava para trás um fragmento do homem que havia sido. No primeiro dia, abandonou o medo. No segundo, a culpa. No terceiro, o orgulho. No quarto, o desejo de vingança. No quinto, o apego. No sexto, o silêncio da dor. E no sétimo dia, restou apenas a consciência. Foi nesse instante que uma luz azul desceu sobre ele e o ferro em seu peito brilhou como brasa viva. A terra tremeu e o portão que guardava se fundiu ao seu espírito. Tranca. Rua das Almas se tornou naquele momento a própria porta. Ninguém atravessaria sem passar por ele. Os espíritos antigos dizem que foi por isso que ele nunca mais teve corpo. Ele renunciou à forma humana para que pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nas encruzilhadas, nos cemitérios, nas portas das casas e dentro das almas que pedem ajuda em silêncio. Quando um pedido é feito com sinceridade, o vento o leva até ele. Quando é feito com maldade, o vento devolve. Essa é sua lei. Tudo o que sai, volta. Por isso, seus filhos aprendem a pensar antes de pedir, porque tranca-rua não realiza vontades, realiza merecimentos. Nas noites de trabalho espiritual, é dito que quando a vela balança sem razão aparente, é sinal de que ele está ali, observando. O cachimbo acende sozinho, o ar muda, e o coração de quem sente sua presença fica pesado e leve ao mesmo tempo. É o peso do respeito e a leveza da proteção. Muitos médiuns relatam ouvir uma voz grave, rouca e calma, dizendo: "Sou eu quem guarda o que o tempo não pode levar." Essas palavras ecoam como oração e lembram a todos que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em compreender o que precisa ser encerrado. Com o tempo, Tranca-Rua das Almas passou a ser também o guardião das promessas. Toda palavra empenhada diante dele tem o peso da verdade. Quem promete sob sua proteção deve cumprir, porque ele mesmo é a representação da lei que não falha. Por isso, quem mente na presença dele sente o chão pesar, o ar sumir e a vela se apagar. Ele não pune, apenas mostra o reflexo do que foi feito. E assim, o equilíbrio se mantém. Hoje, quando alguém acende uma vela e chama por seu nome, não está apenas pedindo proteção, está reafirmando o compromisso com a própria verdade. Porque Tranca-Rua das Almas não é um guardião distante, é a lembrança viva de que cada um é responsável pelos portões que abre e fecha dentro de si. Ele continua caminhando entre mundos, sem pressa, firme, silencioso, mantendo a ordem do invisível e ensinando em cada gesto que até a escuridão precisa de um guardião.